E aí galera insana, aqui quem tá falando sou eu, Insano Dutra. Tava meio sumido, tá bom? Mas agora nesse novo vídeo vocês vão gostar. Demorou, deu muito trabalho, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar essa viagem, tá? Vídeo novo falando sobre eles, o lagarto porradeiro, tá? Os dinossauros. Solta aí o T-Rex aí, Caian. Que saúde desse dinossauro, viu? Todo o filme do Jurassic Park ele tá lá detonando tudo, dominando tudo. Sei não, viu? Insano Dutra na área. Vamos dar uma viagem nos anos 90, anos 2000 para falar sobre jogos de dinossauros que marcou a época de todo mundo, marcou a minha adolescência e com certeza de muitas pessoas. Vocês insanos e insanas aí que estão ouvindo o meu áudio, tá? Falando sobre os dinossauros, né? No mundo dos games, que tem muito jogo bom. Eu não vou conseguir falar todos os jogos aqui. Eu vou falar os que marcaram a minha adolescência, tá? Extintos aí há mais de 65 milhões de anos. Até hoje estão vivos aí em nossas telas, né? Querendo nos matar, comer nossas tripas, arrancar o espinhaço velho nosso aí. Indo na onda, né, do lançamento do Jurassic World, né? Eu assisti, eu recomendo muito, o filme é muito top. Solta aí, Caian, só um caldinho de cana aí do trailer. Okay, folks, she's a little shy, so give her a hand when she comes out. Eyes on me. Good. We have a new attraction. Think it'll scare the kids? This will give the parents nightmares. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. It's killing for sport. You got 20,000 people with nowhere to go. We're going after it with everything we got. We're safe in here, right? Tá muito top esse filme, viu? É bom pra levar a namorada, né? Ou você que tá aí insano que a primeira vez que sai, né? Tem que levar pro cinema, tá? A primeira vez já leva pro cinema aí. Aquela menininha, a primeira namoradinha da escola que você se apaixona, leva pro cinema que nunca mais eu tenho certeza que ela não vai esquecer. Aproveita e leva pra ver o Jurassic World aí que tá massa, né? Quando aparecer um dinossauro que fizer medo, ela já pega no teu joelho ali e tu já congela. Mas aí, enfim, meu irmão, vamos começar a falar do jogo, tá? Vou começar a falar do Cadillac Dinossauro, um clássico, tipo briga de rua, que ainda é, até hoje, o sucesso nas máquinas de ficha, né? Que aqui em Recife, como eu já falei em outro vídeo, a gente falava Playtime, não falava máquina fliperama nem nada, né? Pelo menos aqui a parte pobre, quando eu cresci na periferia, nós falávamos Playtime, tá? Que era a fichinha lá que a gente sempre pegava o troco do pão da nossa mãe e comprava essa ficha para jogar, né? Vários jogos aí, The King of Fight e tal. E um deles de dinossauro, que é o que eu vou falar hoje, é o Cadillac Dinossauro, tá? Lançado em 1992, a poderosa Capcom, né, lançou esse jogo para as máquinas fliperama, onde você pertence a uma gangue que domina, né? Aliás, você não pertence a uma gangue que domina ela, você é contra essa gangue que domina os dinossauros e tal, contra você. Nesse mundo, é um mundo apocalíptico, tá ligado? Então rola essa parada aí, né? As pessoas elas se enganam, os dinossauros no jogo eles não são maus, né? Quem é mau é essa gangue que domina os dinossauros e coloca ele contra as pessoas. E essa gangue aí que você faz parte, a gangue do bem, os heróis, né, que são formados por 4 jogadores, você escolhia um, dava para jogar com mais 3 camaradas aí na máquina. Era top demais, era muita porrada, tá? Você encontrava hoje, até hoje dá para encontrar essas máquinas com esses jogos em shops e outros estabelecimentos que ainda abrigam o fliperama, né? É sempre bom gastar pelo menos uma ficha para relembrar como era bom esse jogo, né? E era top demais essa história louca aí do Cadillac Dinossauro, tá? Merece sim uma nova versão para os jogos que eu não vi que se rolou ainda, tá? Então, vamos falar sobre esse jogo, né?
De onde saiu o Cadillac Dinossauros? Tudo bem que a história não funciona bem assim, mas essa criação insana não é algo que é originário dos games, né? Sua origem veio de uma história em quadrinhos chamada Cenozoic Tales, que depois ficou conhecida como Cadillac Dinossauros, né? A saga em quadrinhos ela foi publicada pela editora Kitchen, né? De uma forma bem assim, cagada, né? Fizeram que nem a cara deles, né? Aí, entre os anos de 87 e 96, durando aí uns 14 números nesse grande período, nesse tempo aí, né? O escritor e criador Mark Schultz parecia não ter muito tempo para desenvolver essa ideia, né? Mas o que ele fez assim por cima ficou muito bom mesmo, né? Apesar dos poucos números, a Cenozoic Tales ela se provou popular e gerou um desenho para a televisão que eu confesso que eu não vi esse desenho ainda, nunca vi, vou até procurar no YouTube. Caso eu ache, vou colocar aí no link do vídeo para vocês dar uma curtida aí vocês aproveitam e fritam um ovo, coloca cebola, coloca no pão, maionese, ketchup e toma com uma Coca-Cola aí sem gás, tá? Enfim, vamos falar sobre o jogo também, que era pancadaria total, velho. O jogo Cadillac Dinossauro foi lançado mesmo pelo ano que eu falei, 1992, pela Capcom. E na época eram os principais jogos da produtora, tá? Ele poderia ser classificado como um grande beating up, ou seja, o famoso gênero porrada e treta e tudo mais, né? A ideia é andar pelo cenário, que era 2D, ainda é 2D, com seu personagem bater em tudo que veio pela frente. Não era difícil a gente achar jogo desse estilo aí, né? Eu jogava muito também Capitão Comando, que era parecidíssimo, e também tinha Street of Rage, que era do Mega Drive, Golden Axe, que eu joguei no meu Master System 2 e 3, e era muito parecido mesmo. Os 4 personagens que dava pra gente jogar, que era o Jack, que era o principal, né, com os golpes aí mais balanceados e tal. Tinha a Hannah, que era a mulher do grupo, mais frágil, porém mais ágil, né? O Mustafa, que era o meu melhor, velho, que era o mais veloz, que era o negão lá que batia muito, velho. E o Bradovik, acho que é assim que se traduz, né? Isso aqui não é curso de inglês, então podem tirar onda aí na minha pronúncia, tá? Cada um possui sua característica, né? E poderes e fraquezas, habilidades e tal. Os jogadores eles precisavam avançar em 8 cenários diferentes. Eu achava bem pouco, né? Apesar de na época eu não consegui fechar o jogo porque eu era muito pirralho e não manjava em porra nenhuma e sempre morria, tá? Mas o jogo terminava uma batalha épica contra um grande vilão, o Dr. Simon, né? Que era o boss final e era treta para conseguir destruir, né? O mais interessante é que, apesar do título, os dinossauros não eram nossos inimigos, tá? Acontece que no mundo, né, do jogo, mistura era dos dinossauros, né, com um cenário meio futurística tal, com a parada cyberpunk, umas roupas assim meio futurista para época, onde os personagens andam com o Cadillac por aí. E os dinossauros apareciam assim na tela, no cenário, e podiam ser atacados ou não. Você não era obrigado a escolher, né? Era a escolha do jogador. E isso poderia mudar um pouco da história do jogo, entendeu? Então, a gangue rival que colocava os dinossauros contra você, né? Um dinossauro poderia surgir na cor verde, o que significa que ele não ia atacar, tá? Mas se você batesse nele, ele ficaria vermelho, isso indica a agressividade, e ele ia torrar todo mundo, comer tripa e eu comer o brioco de todos vocês, tá? A versão caseira, né, ao contrário do que muitos possam pensar, ela não foi apenas um jogo para Cadillac, não foi apenas um jogo para fliperama. Ele também contou com uma versão para Sega CD e PC lançada em 1994, um ano depois do sucesso, né, dos fliperamas aí, daquelas máquinas de ficha. Mas ao contrário do jogo para fliperamas, o estilo beating up foi deixado de lado nessas versões, né? O jogo para console e PC chamado Cadillac Dinosaurs The Second Cataclysm era de tiro e em trilhos, velho. Era muito diferente, tá ligado? Com direito a uns vídeos animados para contar a história e tal, né? Uma parada que eu não gostei, mas que pra época era bem avançado. Eu não gostei porque mudou muito do que eu conhecia do jogo, e sempre eu acho que essas mudanças assim
perde um pouco da originalidade do jogo, tá? Nesse game, os jogadores ficaram dentro do famoso Cadillac vermelho e saíram metendo bala e tudo mais pela frente, né? Apesar de ser minimamente divertido, porque eu não acho porra nenhuma divertido esse jogo, ele não fez sucesso nenhum, tá? Ainda teve só esse capítulo lançado e possivelmente foi por isso que pouca gente ouviu falar dessa versão até hoje, tá? Existe uma lenda que volte para uma nova versão do Cadillac Dinossauro, e eu rezo que sim, e que seja a altura do primeiro jogo, né? Já que a Capcom anda dando mais ouvidos aos seus fãs, lançando jogos clássicos em alta definição para Xbox 360 e o PlayStation 3 e 4, né? Até o Xbox One também. Não seria uma má ideia, viu? Um remake aí ia ser ótimo, né? Um relançamento do título, mas infelizmente deve envolver negociação de direitos sobre publicação de um trabalho inspirado pelos quadrinhos originais. Mas não é nada impossível disso ser realizado, né? Quem sabe com diversos pedidos aí, vamos fazer um baixo assinado aí, pessoal, e vamos atrás, velho. É muito top esse jogo. Eu sinto muita falta. Vamos falar um pouco do gráfico do Cadillac Dinossauro, né? Que era bem colorido na época, chamava bem a atenção quem ia jogar nas fichas, né? Rompeu algumas barreiras aí na era dos gráficos. Era até melhor do que outros jogos que era do mesmo gênero, né? As roupas dos personagens era muito top, a jogabilidade era muito boa, fluida, né? Os personagens eles corriam, andavam, pulavam, dava voador e murro e atirava, né? Você ia quebrando tudo e achando as coisas em caixas, tonéis, ia quebrando as coisas por aí, né? O jogo era bem parecido com o Capitão Comando, como eu já falei, tá bom? A jogabilidade, ela não era tão diferente da maioria dos jogos de briga de rua da época, né? Com mecânica, cenário e tipo de personagem sendo muitas vezes comparados ao Final Fight 4, que era outro sucesso da época, não é isso? Fala um pouco dos personagens. O Jack era meio mecânico, meio xamã, né? É o principal do jogo, né? Mistura habilidade, força, velocidade. Sua desvantagem é o curto alcance de seus golpes. A Hannah, que era mulher, era diplomata e exploradora. Era a mais ágil de todos os personagens, mas em contrapartida a mais fraca, né? Sua maior vantagem era causar dano extra nos inimigos usando itens como armas brancas e de fogo. O Mustafa, que era mecânico e amigo do Jack, né, une força e velocidade, sendo o mais rápido personagem do jogo, porém recebe mais dano de golpes inimigos do que Jack. Entre os seus destaques está, além da sua velocidade, né, o bom alcance dos golpes e o seu ataque em carga, né? Esse é o meu preferido. O Mess Bradovich, com passado misterioso, é o mais forte de todos os personagens, né? Só que o menos ágil e mais lento. Apesar disso, o Mess tem golpes de bom alcance, causa dano considerável aos inimigos e é o personagem mais resistente dos jogos, velho, tá? Eu tô com a lista de chefes aqui, mas pra vocês aí que é das antigas que não jogou, né, esse jogo, eu não vou dar esse spoiler não, então vão atrás, né? Tinha muitos inimigos no jogo e eram vários, e os mais comuns eram os motociclistas, tá? Que eles são fracos e pouco ágeis, podem não ser derrotados sem muitas complicações. Tem uns gordões assim, velho, pesadão, que era bastante comum também, investe com ataque em carga e saltos, saltava de bunda na sua cara, tá ligado? Quando eles morriam, deixava algum item à disposição pra nós. Aí tinha os anões, que eram o Punk e o Thug, né? São os mais fracos do jogo, porém os mais ágeis, né? Derrotados, deixavam granadas ou dinamites que podem ser usadas pelo jogador, tá? Tem o Knife Man, que é armados com facões, assim, são inimigos moderadamente fortes, velho, e em investidas apunhalado ou arremessando facas contra o jogador, tá? Tem os caçadores, que são os piores, são os mais lentos, poderosos e que podem investir com tiros e coronhadas de seus rifles, tá? Então eu vou só falando de alguns aqui, mas eu vou falar agora de dinossauros. Tem muito, assim, aparece no jogo, mas os que atacam não são todos, né? São uma faixa de 5, ou 6 ou 4 aí, né? Tem uma espécie de Velociraptor, que é o dinossauro mais comum, né? Dentes e garras. Tem o Mech, que é um Triceratops, ataca com seus chifres e pode ser facilmente acalmado se atacado por trás. Tem uma espécie de Pterossauro também, que era o Fute, velho. Era um dinossauro mais fraco do jogo e costuma ser acalmado com 1 ou 2 golpes, somente isso, tá? E a última que eu vou falar aqui é uma espécie de Tiranossauro, que é o dinossauro mais forte do jogo, extremamente difícil de ser acalmado, tá? Dentes e garras podem causar bastante dano aos jogadores, arrancando seu brioco fora
por muito tempo, tá? Então esse é o Cadillac Dinossauros, que foi muito sucesso na década de 90, que me deixou muito apaixonado pelo jogo até hoje. Eu ainda jogo online às vezes aqui pra dar uma lembrada, tá? Mas é um jogo que eu não sinto problema nenhum, tá? Em ir no fliperama e tentar jogar aí outras vezes e gastar muitas fichas aí. Outro jogo que marcou bastante, muito massa e rochedo mesmo, é o Dino Crisis, que era um tipo de... Era mais um Resident Evil, né? Só que matando dinossauros, velho. Então era muito top. Que foi lançado para PlayStation 1. Quem jogou lembra, tá? E era muito massa. No Japão, o jogo foi lançado em 1999 para PlayStation e pela Capcom. A Capcom, mais uma vez, usando dinossauros aí na sua franquia e trabalhando muito bem com isso, né? Ela foi uma das pioneiras aí, né? Criado pelo mesmo diretor de Resident Evil. Isso explica aí a ligação, né? E a semelhança com o jogo, né? O jogo segue o mesmo elemento diferenciado, apenas um antagonista, né? Que agora, ao invés de humanos com fome, né? Em vez de ser zumbi, era dinossauro, só que não era aquele tipo de zumbi lerdo, lento, burro e caindo aos pedaços, não, tá? Era dinossauros aí, louco pra comer você, o brioco, suas tripas e tudo mais. Era top demais o jogo. Eu lembro que dava até um susto se eu jogasse sozinho em casa no quarto, né? Mas eu nunca tive coragem de jogar jogo nenhum até hoje. 23 anos aqui na lata e eu não consigo jogar. É muito medo, sou muito mole, né? Dino Crisis, ele foi originalmente lançado em julho de 99 para a plataforma só para PlayStation, né? Na época, possuindo algumas outras versões para Dreamcast e Microsoft Windows e PlayStation Network, que veio um pouco depois aí do jogo, né? O enredo não era um enredo tão pobre assim, mas na época, para fazer medo para criança, já era o bastante já, tá? Que contava a história de uma unidade de resgate chamada SORT, que tende numa ilha desconhecida chamada Ibis, tá? Até aí, muito parecido com Resident, tá? Que era a mesma coisa, tá? Um cientista, né, Edward Kirk, que era uma autoridade em pesquisas genéticas, ele aparentemente morreu 3 anos atrás, em 2006, tá? Mas só que ele estava vivo e trabalhando com um grupo de pesquisa numa ilha isolada, quando o governo descobre e envia um grupo para trazer Kirk de volta ao seu país de origem, tá? O cientista, ele desenvolveu energia, que chamava de terceira energia. Ele é o dono dessa energia, foi ele que desenvolveu, por isso sua importância, tá? Então o jogo começa a se desenrolar daí. Os agentes saltam de paraquedas, um deles, Cooper, morre logo no começo ao aterrissar e ser engolido por um Tiranossauro Rex, velho. É tosco, o cara já cai na garganta do bicho, como é isso? E descobre que o lugar, né, tá cheio de dinossauros e que quase todos os trabalhadores foram mortos, tá? Ao encontrar o doutor, né, ele revela que a terceira energia é capaz de transportar objetos e seres para qualquer tempo, tá? E por isso a razão dos dinossauros estarem ali, tá? E depende dessa quantidade de energia, é possível até mesmo viajar no tempo, né? Regina e sua equipe, Gale e Rick, né, tentam resgatar e salvar o continente, tá? O jogo, ele tem 3 finais diferentes aí, né? Uma delas é a incineração, né, de 25% da ilha. Eu já falei, umas outras 2 vocês têm que jogar pra descobrir, né? A jogabilidade do jogo eu achava bem travada, parecida com Resident, né? Era meio robótica assim a movimentação dos humanos, né? Mas ele tem muito funcionamento, 2D e 3D em determinadas partes. E os movimentos e contornos do personagem são precisos, embora a ação do tiro é lenta. E o jogo também tem novidades que são poucas, mas as armas e o número de munições compensam, já que é possível você misturar determinadas armas, né, e munições. É possível também atirar dardos com efeitos, né? As cores, elas representavam o nível e o efeito também desses dardos, né, variando de simples a mortífero, né? Então era muito diferenciado, isso aí era uma novidade para a época, né? O sistema também chamado de Magic Box
né? Se o seu inventário estiver cheio, você deixa algum item nele no começo do jogo, e quando achar uma outra caixa, aquele mesmo item estará ali, né? Mesma coisa isso pegando do Resident, né? O sistema de save é estratégico, ou seja, dependendo de onde você estiver, você só poderá salvar o seu progresso se voltar ao início do jogo, né? Os saves estão embutidos em certas portas, então você ia atirando no escuro para achar isso daí, né? O jogo também se torna mais longo e devido aos números de quebra-cabeças que há contido na trama. Isso deixa um pouco enjoativo, velho. Desanima pra caramba, né? Dinossauros, né, que eram os inimigos do jogo principais, né? Você tem de enfrentar o jogo inteiro, são o Velociraptor, tá? Em sua versão no Jurassic Park, o Pteranodon, tá? Tem outro lá, velho, Pterinosaurus, que eu não consigo nem falar direito, e os Segnossauros, eles estão no jogo. Tem outros lá, né? Porém, só há um T-Rex durante todo o jogo, né? Que equivale, assim, ao Nemesis, né? Do Resident Evil 3, né? Com a mordida, ela pode matar o personagem uma vez só. O Velociraptor, que é o principal vilão do jogo, né? É o primeiro dinossauro a dar as caras. Feroz, rápido, bem forte, são difíceis. Isso é foda demais. Em certas ocasiões, eles aparecem dormindo, né, pelo complexo, ou ficam pelas passagens de ar, elevadores e tal. Em certas vezes eles se fingem de morto, velho. Após levar um tiro, tenta levantar. Porém, né, podem vir acompanhado de outros e tal. É uma treta, né? Em certos ambientes ele abre porta. Pense, velho. Porta, dinossauro de porta, igual no filme, né? Tem outros finais no jogo que eu não vou falar aqui, senão é spoiler, tá? Mas enfim, o gráfico do jogo era bem legal, tá? Eram cores frias assim, para não deixar o jogo mais, para deixar o jogo mais sombrio, dar aquele ar de medo, tal, aquela parada mais para dar medo assim. E realmente funcionava, pessoal. Eu joguei na época e eu me cagava assim. Se você ver Resident Evil hoje, os antigos e o Dino Crisis, você vai falar, puta, velho, que merda, como é que o cara ia ter medo disso aí? Mas na época realmente dava, porque o jogo era top e era novidade na época, tá? E tem também essa parada de você estar sozinho no quarto, tá? Mas eu citei esses dois jogos que foram que marcaram pra mim. Vocês deixam na descrição aí que marcaram vocês, tá? Mas existiram vários outros, né? Os dinossauros, eles são criaturas aí fascinantes e tal, já viveram no planeta, né? Mas tem muita coisa, muito jogo mesmo, né? Eu vou falar aqui alguns outros que foram tops também, né? Para relembrar vocês aqui, tem o Jurassic Park The Game também, que é uma história extremamente fiel aos acontecimentos do filme, inclusive se passando simultaneamente a muitos deles, né? Jurassic Park The Game é uma adaptação exemplar que deixará os fãs aí dos longas aí, porra, adorando esse jogo. Lançado também, ele foi lançado para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. O game, né, dividido em 5 capítulos, e também já chegou ao iOS e ao Android de forma bastante similar, encontrada em seus irmãos maiores aí, com uma trama emocionante e bem escrita. Eu indico. Tem outro jogo também que é tipo um RPGzinho, que é o Jurassic Park Boulder, né, que é os fãs de Jurassic Park também tem mais uma opção bastante interessante para jogar no celular, né, que o jogador assume o gestor do parque, né, você vai ser dono da Ilha Nublar, e tipo numa realidade paralela dos filmes, e o parque consegue abrir as portas e atrair muitos turistas, e você vai ter que administrar isso daí. É legal, mas quem gosta de emoção, velho, não vai conseguir jogar esse jogo por muito tempo também, tá? Mas indico, dá pra jogar no celular, dá pra você dar uma mudada aí. Tem o Neosaurus também, que é tipo, extremamente conhecido, mas com o visual meio cartoonizado, né? O MMO acessado pelo navegador, em cada jogador assume o papel de um dinossauro, né? No game, os dinossauros sobreviveram à queda do meteoro, que teria dizimado a sua existência na Terra, né? Quando milhões de anos depois, cientistas humanos descobrem a sua existência, né? As criaturas evoluem para os neossauros, mesmo os lagartos. Eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui, tá? Mas tem muito, dá para se divertir um pouco com esse jogo também, né? Tem o Point Blank também, né, que é desenvolvido pela On Game, é um FPS gratuito, não é exclusivamente um jogo cheio de dinossauros, mas no entanto, uma de suas modalidades mais divertidas separa os jogadores em 2 times, um de humanos e o outro, é claro, que é de dinossauros. Então imagina a treta que deve ser esse jogo, velho. Tá? Tem outro jogo também que é o Dinosaur Hunter HD. Gostei muito,
né, desse jogo já é um pouquinho antigo, não tem aquele gráfico espetacular, mas é muito, né? Que tal você caçar um dinossauro em qualquer lugar, né, em carnívoros e tal, né? Você pode entrar em um verdadeiro safari jurássico, diferentemente de seu smartphone ou tablet, tá? Mas afinal, nada como caçar alguns dinossauros para relaxar, né, durante uma fila aí, no busão e tal. Esse jogo é para celular, mas tem um gráfico legal, né? Tem um gráfico legal, tal. Dá para você jogar no celular e se divertir um pouco e mudar a fila aí. Teve outros jogos também muito que eu indico para vocês, né? Vocês podem jogar todos eles, que são os jogos do Nintendo, do Super Nintendo, né? Do console, tá? Eu não tenho o nome deles aqui, tá? Mas vocês podem jogar todos aí, que todos são extremamente bons aí para você, depois do jantar, tomar um banho, sentar aí na TV e meter bala. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Ficou um pouco mais longo. Eu não sei se eu falei demais, tá? Muito obrigado. Se inscreve no canal aí embaixo, pô, dá aquela força pra mim e pro meu editor aí, o Caian, né? O cabra que fica aí atrás aí desse canal, tá? No serviço por trás do canal Insano Dutra, tá ok? O único canal aí daqui é a região metropolitana do Recife, que tá fazendo agora um calor de lascar. É isso, mas tudo bem, vamos vivendo. Bota um sonzinho de música romântica, que eu vou mandar um recado. É o seguinte: se o mundo fosse de rosa e as mulheres não nos aborrecessem, se o mar fosse de cerveja, eu queria ser o peixe, tá? A persistência no sistema médico deverá ser consultado. Fui!